Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Bom dia a todos, principalmente os internautas que estão assistindo a aula pela gravação. É bom eu ver na internet que as aulas estão sendo assistidas por outros irmãos através da internet. Cada vez que eu abro, eu vejo que aumenta o número dos que estão buscando. Apocalipse. Vocês ligaram o ar-condicionado ou não, né? Ele deixa um pouquinho ligado só para circular um pouquinho. É. Se deixar agora para incomodar. Que refresca, né? As coisas que são. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti, e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus dê a nós a bênção na leitura da sua santa palavra. Como eu disse, aqui começa a segunda parte do livro de Apocalipse. A primeira parte, capítulo 1, nós gastamos várias aulas contemplando a revelação da pessoa de Cristo, os vários aspectos da pessoa de Cristo, não é? Vimos vários aspectos importantes, aquilo que viste. João teve o privilégio de contemplar, como vimos na última aula, o Senhor, ver o Senhor voltado para conversar com o Senhor. Agora, no capítulo 2, até os capítulos 2 e 3, formam a segunda parte do livro, que se refere às coisas que são. As coisas que são. As coisas que são. O que é? A igreja. Se nós olharmos assim o panorama da história, nós vemos a criação, o Éden, Adão, Eva. Aí houve a tragédia do pecado, a raça humana decaída, e Deus sempre procurando relacionar-se com o homem, apesar do pecado, através da manifestação da sua graça. A graça de Deus é uma manifestação de eternidade a eternidade. E então começa todo aquele período do Velho Testamento, onde Deus procura trabalhar com a humanidade através do povo de Israel, aparecendo, falando, se revelando através do povo de Israel. E depois que isto aconteceu, ele estabeleceu uma nova fase da sua relação com a humanidade, ainda através da graça, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então temos no passado, no Velho Testamento, a figura importante do povo de Israel,
através do qual ele trata a humanidade, ele relaciona-se com a humanidade, ele ensina, ele corrige, ele ajuda, ele castiga, né? E depois vem a fase da graça por excelência, como diz João capítulo 1. A lei foi dada por Moisés, Velho Testamento, onde se caracteriza o pecado. A lei revela o pecado. Não é? É interessante, Romanos 4 e 15, não, e 5, não estou achando agora aqui. Romanos 4 e 15. Porque a lei suscita a ira. Quer dizer, a lei faz com que a ira de Deus venha sobre o pecado do homem. Por quê? Porque onde há lei, há também transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Quer dizer, a lei ressalta a transgressão e, consequentemente, a ira de Deus. Essa é a história do Velho Testamento. Nós estamos lendo, por exemplo, livros proféticos como Isaías e Jeremias, onde Deus está tratando com a humanidade através do povo de Israel. E é uma tragédia. Ler o livro de... A gente está lendo o livro de Jeremias agora, eu fico estupefato de ver cada trecho que a gente lê, o povo longe de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus, o povo longe de Deus. Quer dizer, essa é uma característica do comportamento humano, né? Contrariando a lei de Deus e trazendo sobre si a ira de Deus. A ira de Deus é uma consequência natural do comportamento pecaminoso do povo à luz da própria lei de Deus. Mas aí vem a nova fase da graça, que é Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade da redenção, pela substituição daquele que havia de receber o castigo do pecado, que é Jesus Cristo. Foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora, chega no começo da história da igreja, então é uma nova etapa. A igreja é a coisa mais importante que existe no cenário humano, no projeto de Deus. A igreja é a coisa mais importante. Como no passado, o povo de Israel era a coisa mais importante. Deus trabalhava através do povo. E todo o Velho Testamento nos coloca diante da realidade da situação do homem no pecado, não é? Vivendo no pecado, perante a justiça de Deus. Agora, Jesus Cristo veio, e é a graça manifesta na sua superabundância. Aquele versículo tão bonito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pecaminosidade se agravando cada dia, mas a graça se manifestando cada vez mais eficiente, com poder, com capacidade de poder resolver o problema. E nesse cenário, a figura da igreja é importante. Eu tenho ultimamente falado muito sobre a importância da igreja. E eu queria mais uma vez hoje destacar a importância da igreja. Quando nós entramos nessa parte do Apocalipse, em que 2 capítulos, uma segunda parte inteira do livro, é consagrada à história da igreja, é bom considerar a importância para Deus da igreja evangélica, da igreja cristã no mundo. A igreja é a maneira pela qual Deus atua, e é a maneira pela qual Deus quer ver o seu povo atuando para a glória dele, para a realização do seu propósito. Lá em Mateus capítulo 16, temos uma afirmação de Jesus Cristo sobre a igreja, que é de suma importância. De suma importância, Mateus capítulo 16. Vamos ressaltar um pouco a importância da igreja, né? Aqui está. Versículo
13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora a revelação não para aí. Claro, a figura de Cristo é importante. Sem Cristo não há redenção. Se Cristo não viesse, não seria possível lá. E estaríamos vivendo ainda na velha dispensação. Então ele diz: o que dizem ser o Filho do Homem? O que Cristo queria com esta especulação sobre a sua própria pessoa, no conceito de todos? O que ele pretendia? Valorizar a igreja, mostrar que ele veio para que algo importante acontecesse. O que é? A sua igreja. Que diz ser o Filho do Homem? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, porque não foi a carne nem sangue que revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu vos digo. Então ele acrescenta a esta declaração da importância da sua vida e do seu ministério, ele acrescenta aquilo que é mais importante no contexto do programa divino trabalhando com a humanidade. Cristo veio para que existisse a igreja. E ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Oi, gente, esse versículo é uma sobremodo importante. Eu edificarei. Em primeiro lugar, a igreja não é uma realização humana, não é uma organização humana. Sabemos que o povo de Israel tinha também organização. Era organizado, mas era uma realização divina. E a igreja é uma organização divina. O alvo, gente, desde o Éden, quando o homem pecou, de Deus, era a sua amada, porque ela iria concentrar, colegiadamente ela ia ter aqueles que eram o resultado da obra da graça, que é os salvos, remidos, formando uma só carne, um só povo, um só corpo, cuja cabeça era Cristo, a sua amada igreja. Agora, nós vemos hoje igreja. O que é a igreja hoje? No conceito humano. É uma organização como qualquer outra. E há grandes organizações. A Igreja Católica é uma tremenda organização, com todos os problemas de uma organização humana. Eu tenho lido muito ultimamente sobre as articulações do atual Papa, das suas andanças, dos seus projetos, das suas intenções, do que está atrás daquilo que ele disse, daquilo que ele projeta. E há quem diga que, inclusive, ele está hoje um instrumento satânico para o materialismo na Terra, que ele é um instrumento comunista. Eu vi uma reportagem essa semana muito forte sobre isso, muito forte. E que essas revelações, ultimamente um tanto chocantes, que ele anda fazendo, elas estão traduzindo toda uma concepção interna que ele tem da realidade eclesiástica no mundo. Então a igreja tem muito de organização humana, né? É um meio humano de solução dos problemas humanos. O homem transformou aquilo que Deus quis que fosse uma instituição divina numa organização humana. Qualquer igreja hoje, ela sempre pende para uma organização humana. Lá em qualquer cidade do interior, alguns crentes se reúnem, começam a cantar, começam a se reunir, começam a estudar a Bíblia, e de repente eles se organizam, como eles dizem, em igreja, né? Fazem uma espécie de assembleia dos crentes, fazem um estatuto, e a partir daí há uma inclinação do comportamento daquele grupo para uma entidade organizacional distanciando-se da realidade espiritual, que é um organismo espiritual, que é a Igreja de Cristo, cuja cabeça é Cristo. A igreja está desvirtuada, perdeu as virtudes,
perdeu os alvos, perdeu os objetivos, perdeu o foco, perdeu a realidade espiritual. E, irmãos, tem coisas extraordinárias que a igreja faz hoje, grandes orfanatos, grandes realizações humanas, grandes abrigos de idosos, né? Para mexer com o irmão. A igreja faz muita coisa. Colégios. O Brasil, quando foi descoberto por portugueses que vieram nas caravelas. Mas quem é que veio dentro da caravela? A igreja católica, né? A organização clerical. E logo ela se sobrelevou. Quantos templos foram construídos vocês veem hoje templos antigos, construídos nas montanhas das cidades, nos lugares mais altos, mais privilegiados. Lá estava quantas igrejas tem em Salvador, vocês sabem? Quantas igrejas Salvador tem? A cidade de Salvador? 365 igrejas católicas. Uma por ano, uma para cada dia do ano. 300, é curioso, né? A realidade eclesiástica é uma coisa extraordinária. Lá em Portugal, que é um país tremendamente católico, já foi mais do que hoje, mas bem católico, muito controlado pelo catolicismo, tem uma das cidades que é considerada Vaticano de Portugal. Qual é a cidade, sabe? Cidade de Braga. Eu já estive lá mais que já preguei em Braga. É uma igreja tremendamente clerical. Sabe quantas igrejas católicas tem em Braga? 365 igrejas. 365 igrejas católicas. Então isso mostra a evidência de que a humanidade voltou-se para a igreja, mas desvirtuou o conceito e a realidade eclesiástica. Agora aqui, então, quando Deus chamou João para revelar o Apocalipse dos fins dos tempos, ele não podia fazer isso sem dar um panorama da igreja no mundo. Como ela se desvirtuou, como ela fugiu do alvo, como ela se distanciou do propósito de Deus. E é por isso que ainda Cristo vai ter que atuar nesse contexto equivocado de uma igreja mundana, de uma igreja humana, de uma igreja secularista e não espiritual, né? Então, a importância desses dois capítulos de Apocalipse é muito grande. Sobre esta pedra, diz lá em Mateus 16 e 18, diz, também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja é do Senhor. Nós costumamos dizer, eu vou para a minha, eu falo toda hora isso, eu vou para a minha igreja. Estou certo ou errado? Você também gosta de me criticar, né? Ele dá risada. É verdade, estou errado sim. Que a igreja de Cristo não é minha. E a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Lavados pelo sangue de Cristo, formando o corpo de Cristo aqui na terra para glorificá-lo, para evangelizar, para aprender a palavra, para viver a palavra, para construir os valores espirituais perdidos pela pecaminosidade. Lá o Éden foi um lugar de perda de valores. O maior desastre na valorização aconteceu no Éden. O homem perdeu a moral, perdeu a vida, perdeu os valores espirituais. O homem perdeu o rumo, o homem perdeu o destino, o homem perdeu tudo. Os valores foram todos machucados, amarrotados pela pecaminosidade. Mas a igreja valoriza aquilo que é espiritual, na pessoa humana. Na igreja nós passamos a ter valor para Deus. Mas a igreja não é o templo. Mas esse é um conceito errado que ninguém tira. Sobre esta pedra. Que pedra? Ele ia edificar a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Pedro é pedra, né? Aqui são ele usa duas palavras gregas. Petros e Petra. Quando ele diz, tu és Pedro, é pedra, cascalho. Tu és cascalho. Mas sobre esta pedra, Petros, o que é isso? A declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo. Sobre essa declaração, tu és o Cristo, o Messias prometido para que surgisse a igreja. A igreja não surgiria antes que o Messias viesse.
a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e surge a igreja. A igreja somos nós os salvos pela graça. Salvos pela graça. E ele quer valorizar nessas cartas, nós vamos ver o valor da igreja de Cristo. E ela ainda Cristo valoriza muito. Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E tem aqui uma declaração muito forte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ô Paulo, o que é que Jesus quis dizer com isso? A igreja não vai fechar, deve chegar. As portas do inferno. A porta é uma coisa importante numa casa, né? É pela porta que se entra, é pela porta que se sai, é a porta que protege, não é isso? Então a porta é uma indicação de força, não é? De segurança, né? A porta é segurança. Mas as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja de Cristo. Ela é mais forte do que toda a força satânica. Amém. As portas do inferno não prevaleceram sobre ela. E essa declaração é que projeta os 2 capítulos de Apocalipse, 2 e 3, falando da igreja. Vemos ali o fracasso, mas vemos também o valor da igreja. E como Deus, apesar do fracasso, ainda sustenta a sua igreja para a glória, para a honra do seu nome e para benefício daqueles que formam o corpo de Cristo. A igreja, no sentido de organização, está falida. A igreja está maculada, com pecaminosidade. A igreja está mal gerida, mal administrada, mal conduzida, mal interpretada, mal vivida, mal vivenciada, mal realizada, porque está ainda a sua atuação está na atitude meramente humana. Mas Deus não abre mão. Ele continua valorizando a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Isso nós vemos claramente em 1 Coríntios capítulo 12, como o Paulo valoriza. Aliás, as cartas de Paulo são cartas de valorização da igreja, não é? As cartas de Paulo são muito importantes. Eu diria que o Novo Testamento, ele foi escrito para as igrejas, não é? Todas as cartas de Paulo foram destinadas à igreja em Corinto, à igreja em Filadélfia, à igreja em Colosso, à igreja em Éfeso. São cartas houve cartas pastorais também a líderes, a homens que estavam administrando, estavam representando o corpo de Cristo, mas elas são todas voltadas para a economia eclesiástica no seu sentido autêntico, verdadeiro, que é administradas pelo Espírito Santo, que é quem administra a igreja. Então a igreja, ela tem uma sustentação espiritual. É uma idealização do Pai. O Pai elegeu-nos, não é? Idealização do Pai. Uma realização do Filho pela obra da cruz. Ele possibilitou a salvação e a capacitação humana para ser igreja, não para estar na igreja, mas para ser igreja. Nós nos preocupamos muito em estar na igreja, e é bom estar na igreja, não na igreja, templo, mas no corpo de Cristo, estamos juntos como o corpo de Cristo. Cristo realizando e o Espírito Santo administrando. Quem é que é o administrador da igreja? Quem é que dá toda a instrução, orientação, capacitação para a igreja ser uma realidade espiritual? É o Espírito Santo. Nesse sentido, está o texto de João 14. Não vos deixarei órfãos. O que ele queria dizer com isso? Vocês não vão ficar soltos por aí. Vai haver uma igreja. E a igreja só existirá porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito. Vos guiará a toda a verdade. Vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar o que eu vos tenho dito. Não está lá em João 14? Capítulo 13, capítulo 16. Então nós temos aí os prolegômenos da igreja, os fundamentos da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quantas igrejas hoje existem, né? Há verdadeiros monumentos.
um dos maiores templos hoje construídos no mundo, chamado Igreja Evangélica, está no Brasil. Tanto na área católica como na área protestante. Na área católica nós temos o quê? A Basílica da Nossa Senhora da... Vocês veem a opulência, a suntuosidade, a manipulação extraordinária que se faz através de todo o ritualismo, de toda a atuação, né, da organização eclesiástica. E da área evangélica, hoje existe a igreja, o templo de Salomão, que é uma coisa extraordinária que e o Macedo está fazendo coisas extraordinárias. Eles estão agora na televisão fazendo filmes bíblicos, né? Me falaram esses dias, foi minha filha disse que o filme que estão passando agora, ou já passaram, diz que é extraordinário, impressionante como eles estão... Mas isso aí vale nada, é tudo valorização da organização eclesiástica, mas não dos valores espirituais que a palavra de Deus revela. Então, o que eu quero passar com essa introdução que eu estou fazendo hoje, é que a nossa concepção sobre a igreja tem que mudar. Tem que mudar. Igreja não é o templo, igreja não é a diretoria, a igreja não é as realizações seculares a que ela se aplica. Uma igreja, uma grande igreja hoje, ela se preza por ter colégios. A Igreja Católica, quando entrou no Brasil, ela veio com tudo. Ela abriu colégios, né? Lá o parque, em São Paulo, o Largo... Não, ali em São Paulo, o centro de São Paulo, o Largo... Pátio do Colégio, chama-se Pátio do Colégio. Eles puseram o colégio em vários lugares, e existe até hoje. Uma das coisas mais bem cuidadas hoje pela Igreja Católica são os colégios. A formação é coisa boa? É coisa boa, mas não estava no alvo da igreja. A igreja em si, ela já é uma escola, através da cartilha que se chama Palavra e do professor Mor, que é o Espírito Santo. Então ela veio plantar hospitais. O que são as Santas Casas? Os requisitos da implantação a favor da saúde pelo movimento da Igreja Católica. Ela foi estabelecendo as Santas Casas para prestar socorro. Tudo isso é resultado de uma atuação da Igreja, mas desvirtuada do seu próprio objetivo. E as 7 cartas do Apocalipse procuram dar esse vislumbre, essa perspectiva equivocada a que o homem se entregou na construção da igreja evangélica e da necessidade de preservar valores e de dar a ela uma contextualização espiritual, controlada pelo Espírito e administrada pelo Espírito e ensinada pela palavra do Senhor. Vamos ver tudo isso nessas 7 cartas às igrejas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo ele diz, é 1 Coríntios 12, corpo de Cristo. Versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, aqui temos uma afirmação importante, o corpo é um. Jesus disse, não vos deixarei. Ele está se referindo a quê? À coletividade evangélica. Ele não está se referindo a uma organização humana. A coletividade dos irmãos. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. É um corpo. Onde nós vemos esta verdade também preconizada por Jesus Cristo. Na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, quando ele ora ao Pai, o que ele diz? Ó Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal do mundo. Um corpo é o grande alvo de Deus, é a igreja de Cristo. Quantos nós estamos aqui? 20, 30? É o corpo de Cristo.
faz parte da igreja universal. Os templos são os lugares onde nós nos reunimos. Quando o evangelho começou a ser pregado, diz lá que eles iam de casa em casa e no templo. Não importa se é templo ou se era casa, ou se era rua ou se era praça, se era sinagoga ou se não era. O que importava é que o povo fosse convertido pela graça e formasse esse corpo glorioso que é o corpo de Cristo, que Cristo vem buscar um dia. Amém. Eu irei e virei outra vez, e vos levarei. Não está se referindo à morte física, está se referindo ao arrebatamento do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Somos um só corpo, o corpo de Cristo. Então eu estou procurando passar, irmãos, nesta introdução, as 7 cartas, a importância da igreja. A igreja de Cristo não existe porque os homens se juntaram e fizeram um estatuto. Eu me lembro quando nós fizemos o estatuto da igreja Vila Clementina, eu era jovem advogado, o senhor Eduardo, o senhor Benedito, aqueles irmãos velhos, o senhor Júlio dos Santos, velhos irmãos que começaram esse trabalho, homens simples, humildes, operários, chacareiros, e começou a crescer o número dos crentes. Aí houve necessidade de se organizar. E aí papai veio para essa igreja, eu cresci nessa igreja. Quando eu já era jovem advogado, eu tinha 25 anos, nós fomos considerados presbíteros da igreja, com o Silas, com o Belmiro, junto com os mais velhos, com o seu Júlio dos Santos, avô do Reinaldo, o Arthur, pai dele foi presbítero também, o Alfredo dos Santos, que ainda está vivo com 97 anos, foi presbítero da igreja. Todos fomos companheiros, começando, e eu me lembro, nós fazíamos muitas reuniões do presbitério para organizar as coisas, para fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. E como eu era jovem advogado, eu fui incumbido de redigir os estatutos, de cuidar da parte jurídica. Teve parte jurídica, eu tive importância nessa parte jurídica, constituindo tudo isso, organizando. Muitas igrejas dos irmãos existiam em vários lugares do Brasil sem nenhuma organização. Os imóveis eram todos comprados em nome de pessoas físicas. Se a pessoa física morresse, os herdeiros ficavam com o templo, ficavam com os terrenos, ficavam com tudo, estava tudo assim. E eu tive que entrar nisso, organizar tudo isso, formar a pessoa jurídica, fiz um modelo de estatuto, mandei para o Brasil inteiro. Nós tínhamos a Instituição Evangélica do Brasil, que era uma instituição que dava cobertura jurídica a muitas casas de oração. Eu disse, isso aqui está errado do ponto de vista legal, do ponto de vista espiritual. E aí começaram a surgir as igrejas evangélicas. Cada um tem o seu estatuto agora, está certo, deve ter, a lei exige, deve ter. Mas nós não existimos porque o estatuto existe, nós existimos porque Cristo fundou a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, porque nós somos o corpo espiritual do Senhor. Então não devemos nos considerar uma organização, mas um organismo espiritual, é diferente. Não uma organização, mas um organismo. O corpo humano o que é? É organismo, não é organização. Ele tem que estar organizado, mas ele é um E a igreja não é uma organização, tem que estar organizado, mas é um organismo, cuja cabeça é Cristo, e o Espírito Santo é que é o administrador de tudo. Amém? Deu para entender nessa introdução essa configuração da igreja, como importância, com a sua importância do contexto da humanidade. E aqui Apocalipse dedica 2 capítulos para tratar da história da igreja. Nesta época, já existia mais de 100 igrejas evangélicas. Foram formando em casas, no templo, mesmo, já se organizaram, já existiam. Mas Deus escolheu 7. Haviam várias cidades onde a igreja evangélica já existia. E ele escolheu 7 cidades. As 7 são Éfeso, uma cidade importante, vamos entrar nela daqui um pouco. Éfeso é uma das cidades mais importantes daquela época. E é onde teve uma das igrejas evangélicas mais importantes, mais prósperas, mais atuantes, também mais falseante, também muito errada em muita coisa, mas Deus não abandonou aquela igreja plantada, aquele corpo plantado na grande cidade de Éfeso,
onde havia grande idolatria. A deusa Artemis, a deusa do sexo, a deusa da maldade, a deusa da imoralidade. Mas ali foi plantado o corpo de Cristo. E era uma das mais importantes igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Se vocês abrirem um mapa, a Bíblia de vocês tem um mapa, não? Aqui na Bíblia tem um mapa. Aqui na minha Bíblia tem um mapa. E tem as 7 igrejas. Está vendo a Ásia toda aqui? Aqui está Patmos, onde tem o mar Mediterrâneo, tem a ilha de Patmos no mar Mediterrâneo, depois começa toda a Ásia. E assim, praticamente no litoral, né? Algumas mais interiores, mas a maior parte no litoral. Éfeso está no litoral, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Tiatira já está mais para dentro. Sardes já é mais interiorana. Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas evangélicas, 7 corpos de Cristo. E então o Espírito Santo vai trabalhar agora com essas 7. Vai revelar coisas preciosas sobre o projeto de Deus para a sua igreja em todo o mundo, através das lições que dá na história das 7 igrejas da Ásia. Muito bem. 7 histórias importantes. Na verdade, essas 7 igrejas representam a história de toda a igreja evangélica no mundo, inclusive a história presente. A carta que foi escrita à igreja em Laodiceia é uma carta que se refere à igreja dos nossos dias. Nós vamos ver exatamente isso aqui, não é? A igreja em Éfeso, chamada igreja apostólica, a igreja que começou com os apóstolos. Aí vocês já vão anotando, porque isso não está aí na apostila. Eu depois vou ver, viu, Reinaldo, como podemos reproduzir esse mapa. Esse mapa é tudo que nós vamos estudar sobre as 7 igrejas. É maravilhoso. E depois talvez vamos ver um jeito de cada um ter esse mapa aqui, com a divisão das 7 igrejas. A igreja em Éfeso era chamada igreja apostólica. Anotem. Põe aí em cima, né, na sua Bíblia, no canto. Igreja de Éfeso, carta à igreja de Éfeso. A igreja, por quê? Porque aqui começou com os apóstolos. Um bom começo, né? Começou com os líderes, os primeiros cristãos, líderes da igreja. E eles ensinaram a verdade. Mas nem por isso ela foi absolutamente correta. Ela resvalou, ela também se inclinou para o pecado. Embora fosse uma igreja importante no contexto da história da igreja de Cristo no mundo. A igreja apostólica, é o capítulo 2, de 1 a 7. E ela abrange a história da igreja durante o primeiro século, até o ano 100. É a igreja no primeiro século. É a carta à igreja de Éfeso. É a igreja no primeiro século, no começo da igreja. A carta a Éfeso, igreja apostólica. Depois vem a igreja Esmirna, capítulo 2, 8 a 11. Vai até, anota aí, até o ano 313. 313 da história da igreja. Começou uma grande perseguição. Irmãos, todos os grandes líderes da igreja apostólica foram martirizados, crucificados, queimados vivos. Todos os grandes líderes. Foi a época da grande perseguição à igreja cristã. Foi quando a igreja sofreu muito. A igreja Esmirna, então anota, igreja perseguida. Primeiro, igreja apostólica. Segundo, igreja perseguida. Uma fase de grande perseguição da igreja. A terceira carta, a carta a Pérgamo, foi até o ano 590. 590. Quando a igreja sofre uma tremenda influência estadual. Quando o poder secular começa a entrar na igreja e tomar conta da igreja, que foi o prolegômeno da igreja papal que veio depois. A igreja papal veio depois da igreja estadual.
foi quando o Estado entrou na igreja. Vem a época de Constantino, nessa época. Então vai até a época 590. É a igreja chamada estadual, anota aí. Igreja da influência do Estado na igreja. E que transtornou muito a vida espiritual da igreja. A influência do Estado. Depois nós temos até o ano de 1517. O que é que esse ano marca? Que acontecimento famoso da história do cristianismo marca o ano 1517? Opa! 1517. Quem é a grande figura que surgiu? Surgiu dentro da Igreja Católica, mas Constantino, mas a maior figura foi Lutero. Os grandes reformadores, Constantino foi da Igreja Estatal. Foi Lutero, Calvino e outros grandes líderes que surgiram para a reforma da Igreja. Aí então nós temos desde o ano 590 até o ano 1517, o que se chama a Igreja Papal, em que o Papa mandou muito. Era praticamente o dono do mundo. A Igreja Papal, a Igreja das indulgências, a Igreja do poder secular, do comando do governo dos povos, do comando dos monarcas, dos príncipes, dos estados, né? A Igreja Papal, uma das épocas mais desastrosas da Igreja, foi quando surgiu a Reforma, a Igreja Tiatira, a Igreja Papal. Vamos ver as características dessa igreja depois, no capítulo 2, versos 18 e 19. Depois vem a igreja da Reforma, né? Que já começou aí. A Igreja da Reforma. Aqui está apagado, não dá para ver que ano vai, mas ela vem até como? Aí na Bíblia tem, depois nós vamos ver. É a igreja da Reforma. É a igreja que começou com a Reforma. Os grandes reformadores, e vai de 3 a 1. É a Igreja da Reforma. É a Igreja Sardo. Nós vamos ver o valor da Reforma. Nós vamos ver os erros da Reforma. Nós vemos como Satanás atua na Reforma. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E a história da igreja continua. Aí começou a igreja de Filadélfia, lá pelo ano de 1700 e tanto. Vem a igreja chamada Filadélfia, e ela não tem uma data exata, mas vem até o século XIX, mais ou menos. A igreja Filadélfia é uma fase boa da igreja. É a igreja da missionária. No século XIX, foi o século das grandes missões. Foi quando os missionários saíram pelo mundo, foram para a China, Japão, África, América do Sul, América do Norte, foram para todo. Foi a grande expansão missionária da igreja. É chamada a Igreja Missionária, anota aí, a Igreja Missionária. Filadélfia, a história da Igreja de Filadélfia. E finalmente, lá depois do século XIX até hoje, ainda não tem o seu término, está aguardando a volta de Cristo. Qual é a igreja? A igreja de Laodiceia, que é a igreja da apostasia, que é a nossa época. A igreja da apostasia. Capítulo 3, verso 14 a 22. Então nós temos aí as 7 fases da igreja. Nós vamos estudar esses 7 períodos da igreja, através de cada uma das cartas escritas a elas, a estas igrejas mencionadas, mas com um destino muito avançado, um destino da própria história da igreja do mundo, que alcança os nossos dias, desde o começo, quando os apóstolos plantaram a igreja de Cristo na terra. É maravilhoso isso, né? 2 capítulos que abrangem uma história inteira. E nós vamos ver, tem coisas, cada frase, cada palavra dessas cartas tem conteúdo espiritual, tem importância de ensino para nós. Igreja apostólica,
igreja perseguida, vamos decorando essas coisas. Igreja estadual, igreja papal, igreja da reforma, igreja missionária, igreja da apostasia. Aí estão as 7 fases da igreja que estão abrangidas pelos 2 capítulos 2 e 3. Agora nós vamos estudar cada uma das cartas tem 7 pontos distintos. Eu tenho aqui um quadro que tem as 7 igrejas e tem 7 pontos distintos. Em cada uma delas nós temos a verificação desses pontos. Fatos que se repetem, se renovam em cada uma das igrejas. Eu vou ler, agora que a hora já passou, só vou ler. E domingo que vem nós vamos começar a entrar aí. Entrando na carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, ver os 7 aspectos da carta da igreja a Éfeso. E vamos ver esses 7 aspectos nas 7 igrejas. 7 aspectos. Na maneira como ela se comportou, da maneira como Deus agiu, da maneira como os fatos se revelam na história dessas igrejas, que reflete a história de cada época da igreja até a volta do Senhor. É interessante esse estudo. Então, quais são os 7 pontos? Primeiro, em cada uma delas, o autor da carta é identificado. Então, o autor identificado, primeiro ponto. Em cada carta, o autor tem uma identificação própria. Na carta a Éfeso, como é que é feita a identificação do autor? Tem na destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Essa é a identificação. Na carta para Esmirna, o primeiro e o último foi morto e reviveu. Cada uma revela o autor da carta. E assim eu não vou agora avançar em todas, que cada carta tem uma identificação diferente a respeito da pessoa de Jesus Cristo. É interessante isso. Segundo aspecto, eu sei. As cartas dizem, eu sei. Deus, Jesus falando, eu sei. Quando alguém vem contar uma história para mim, assim, que eu já conheço, eu já sei. Não há ninguém melhor que Jesus para saber, amém? Ele sabe de tudo. E em cada carta ele diz, gente, eu sei. E tem então, nesse eu sei, nós temos a aprovação. Ele aprova coisas boas, não é? Ele fala das suas obras, da igreja de Éfeso, fala do seu trabalho, vamos ver tudo domingo que vem. Fala da sua paciência, então das coisas boas. Então temos o que chamamos, segunda parte, o eu sei da aprovação. O eu sei da aprovação. A terceira parte, tenho contra ti. O eu sei da reprovação. Tenho contra ti a reprovação. Temos lá em Éfeso, temos 3 vezes a reprovação. Vamos estudar isso domingo que vem. Depois passa para um quarto aspecto. Conselho. Ele passa a dar conselheiros. Lembra-te, pois, daqueles que dão de cair. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Então nós vemos os conselhos. E cada carta tem conselhos. Vamos ver os conselhos do Senhor para a igreja. Em cada carta da igreja. Depois nós temos um quinto. Avisos dele para a igreja. Brevemente a ti virei. Avisos para as igrejas. É o quinto aspecto. Sexto aspecto, promessas para a igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Para cada igreja há promessas. Vamos ver isso tudo separadamente. E perceberam qual é a estrutura do nosso estudo? Em cada carta nós temos 7 aspectos que nós vamos ver. E finalmente, a chamada final, que está em cada fim de carta. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa, a chamada final. Cansei. São 7 aspectos, irmãos, interessantes, em cada uma das 7 cartas. E a partir de hoje paramos por aqui. Se Deus permitir, domingo que vem, vamos começar com a carta a Éfeso, vendo o autor, a aprovação, a reprovação, os conselhos, os avisos, as promessas e o chamado final. Ok? Como? Tem, esse é resumido. Tem esse aqui que está aí, mas não é tão completo. Nós podemos também usar esse aí. Esse aí é um resumo.
Entende, irmãos? Esse é o que está na apostila. É, exatamente. Mas eu estou preferindo usar esse outro, que eu uso há muito tempo nos meus estudos de Apocalipse, que é muito interessante. Isso aqui tem também. Só que mostra outros aspectos, né? Tem algumas características também. Também é importante. Então, o que está aqui, está aqui. Mas aqui está mais detalhado, mais especificado. Eu prefiro este que este. Então, esse também é importante. Nós vamos acompanhar isso também junto. Vamos trabalhar com os dois, tá bom? Éfeso, época do relaxamento apostólico. Né? Aqui está a igreja do... É 1790, a igreja de Sardo, que eu não tinha aqui, está aqui. E a igreja de Filadélfia, que é 1900, isso eu falei. Né? Aqui nós temos o apostólico, a perseguição estatal, papal, a reforma, a evangelização missionária e apóstata. É a mesma coisa que eu dei. Está aqui, olha. Está aqui nesse mapa. E aqui estão os anos, aqui estão as características que eu falei com outros aspectos. Sofreu com paciência, deixou o primeiro... Está de forma diferente, mas aqui está melhor especificado. E depois nós temos as referências bíblicas. Tá bom? Vai ser interessante, né? Estudar as 7 cartas às igrejas, ok? Alguém tem alguma pergunta? Como? Ah, Roda Viva. Isso aí é o programa é o programa do Macedo, não? Ah, entendi. Irmãos, eu estou pedindo tanto para o senhor voltar. Né, pode acabar com tudo, né? Porque nós estamos vivendo uma época da volta do Senhor. É impressionante os fatos que estão acontecendo, né? Coisas terríveis, né? Coisas terríveis. No mundo inteiro, né? Maranata. Mas o Senhor vai voltar logo, graças a Deus, essa esperança de todos nós. Mas estamos na história da igreja, estamos na época da igreja, da carta da apostasia, Laodiceia, onde tudo é pecaminosidade, né? Mesmo dentro da igreja. Como foi desvirtuado o grande projeto, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Muito obrigado e até domingo que vem, se Deus permitir.